Esse levantamento da Rede 98 mapeia rotas ilegais em todas as regiões do estado, revela a venda de passagens fora da rodoviária, a ausência de garantias ao usuário e inúmeros prejuízos em uma das épocas mais movimentadas do ano. Vamos ouvir. O transporte clandestino de passageiros avança em Minas Gerais e transforma ruas e rodovias em pontos improvisados de embarque às vésperas das festas de fim de ano e das férias de janeiro. Para o consultor e advogado especialista em transporte rodoviário Ilo Lobel da Luz, viajar nesses veículos é assumir riscos que vão além da condição das estradas. Você não tem documento nenhum que você comprou esse serviço, extraviou tua bagagem, vai comprar de quem isso, né? É quase como fosse uma carona, um pau de arara, né? Você não tem nada, né? Você só paga ali, sobe e vamos lá, né? Você pensar por um lado é uma aventura total, né? Levantamento da Rede 98 identificou ao menos 15 redes atuando de forma irregular em Minas, com venda de passagens fora das rodoviárias, em sites e grupos, com simulação de linhas regulares. O estado é hoje um dos principais polos do transporte clandestino no país, como alerta Hugo Rodrigues, superintendente de fiscalização da ANTT. Tirando São Paulo, que é o grande origem e destino do transporte clandestino, Minas tem uma boa quantidade de origem ou destino também, e também tem muita passagem de veículo clandestino, né? Pelo tamanho do estado, pela malha rodoviária que o estado tem. Perto da rodoviária de Belo Horizonte, a reportagem da Rede 98 encontrou grupos que anunciam viagens aos gritos. Simulamos uma compra para Barão de Cocais, R$ 90, sem seguro, horário de embarque e qualquer outra garantia. Em alguns casos, passageiros optam pelo transporte irregular, atraídos pelo preço mais baixo. É o caso do Kleber Alves Franco, pai da Pamela, que estava indo de BH para Bahia e esperava um ônibus que sairia de um ponto próximo à Praça Raul Soares, no centro da cidade. Ele vai até Porto Seguro, esse ônibus. Aí só que o preço da rodoviária fica mais salgado um pouco. Eu apressei lá, na semana que eu comprei aqui, eu apressei lá, estava 353. Aqui eu consegui de 280. E é uma linha segura, a gente viaja há muitos anos nela, e o ônibus da rodoviária não vai até Medeiros Neto. Essa é a comodidade. Ela só vai até Teixeira. De Teixeira a gente tem que baldear para ir para Medeiros Neto ou Itaém. Esse aqui não. Ele faz o trajeto direto a Medeiros Neto. Para o secretário adjunto de Infraestrutura de Minas, Pedro Calixto, o impacto do transporte clandestino vai além da concorrência desleal. O principal prejuízo são as vidas, né? Então, acho que esse a gente não pode jamais negligenciar. E, sem sombra de dúvida, o prejuízo social também. Não há arrecadação de impostos que são refletidos também, né, nos serviços públicos. As linhas regulares, elas operam, né, independente do dia, do horário. Eles têm um quadro de horários definidos e que muitas vezes esse transporte irregular não tem. Então, se você precisa ter uma necessidade, a linha regular vai estar lá disponível, né? Agora, a linha irregular, ela só vai operar nos horários bons, nos dias que tiver interesse, e se ele não tiver, por exemplo, passageiro suficiente, ele cancela a viagem e as pessoas ficam ali ao léu. A dona de casa Lilian Coutinho, moradora da região Centro-Sul de Belo Horizonte, conviveu por anos com um ponto irregular que não existe mais, mas tirou o sono de quem morava por ali. Teve uma época que aqui virou uma rodoviária. A gente perdia a liberdade aqui, né? As crianças se brincavam aqui também. Era muita gente. Você não acredita, isso aqui ficava lotado assim, ó. Não tinha um banheiro químico para o pessoal usar. Foi muito ruim, foi uma época muito, muito ruim. Muito barulho, aquelas ônibus funcionando. Eu já nem andava mais por aqui. Em Montes Claros, no norte de Minas, a reportagem da Rede Mais flagrou ônibus em pontos improvisados, sem estrutura ou controle. Em diferentes locais da cidade, vários veículos operam ao mesmo tempo, com passageiros embarcando até a beira da rodovia. Para a advogada Letícia Pineste, conselheira da ABRAT, associação que representa as empresas regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no Brasil, o sistema legal corre perigo. O que acontece é que, além da manutenção, além dos profissionais sem registro na carteira, sem sequer estar habilitados ao transporte profissional de passageiros, de pessoas, você tem também toda a parte de suporte pós-viagem, bagagem, assalto.
porque você está embarcando no meio da rua, na chuva, no escuro. Tudo isso coloca em risco o cliente. Enquanto o transporte clandestino avança às vésperas do feriado mais movimentado do ano, a ANTT foca em trabalho integrado para evitar que essas viagens aconteçam, como detalha o superintendente Hugo Rodrigues. E esse ano a gente teve aí um ganho considerável de fiscalização, porque a gente começou a ser mais estratégico mesmo, monitorar um pouco mais, né? Quando a gente vai no local, normalmente a gente já tem algumas coisas mapeadas, já sabe os horários que estão passando, né? Então, assim, a gente monitora por meio de câmeras, então tudo isso facilita o nosso trabalho, mas a gente sabe que hoje em dia, né, principalmente trabalhar isoladamente é muito ineficiente, né? Então a gente precisa não só de troca de informação, que é importante, né? E muitas vezes, como o nosso efetivo não é tão grande, a gente precisa da informação dos parceiros que estão ali, né, participando mais ativamente da região, como também na operação em si conjunta, né? Eu junto com a equipe minha, com a equipe do DR, com a equipe da Polícia Militar, com a equipe da PRF, a depender do local da operação, e isso traz um ganho para todos. É importante não deixar o transporte acontecer. Entre corredores mais usados pelo transporte clandestino em Minas estão as BRs 381, 135, 040, 251 e 120, que ligam Belo Horizonte e outros estados a cidades como Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros e Juiz de Fora. Nós procuramos o Sindipes, ou Sindipaz, que é o sindicato que representa as empresas de transporte rodoviário aqui de Minas Gerais, concessionadas, reguladas e fiscalizadas pela CEINFRA, que diz o seguinte: o transporte clandestino atua apenas onde há lucro, sem controle e sem segurança, e reforça a necessidade de fiscalização contínua para proteger os direitos dos passageiros. Em decisão recente, a ANTT aprovou uma nova regra que padroniza as punições para o transporte rodoviário interestadual de passageiros. A decisão reúne todas as infrações em uma só norma e busca facilitar a fiscalização. De acordo com a agência, a medida também reforça a segurança e os direitos de quem viaja de ônibus entre estados. Essa é a reportagem especial da Rede 98, tem assinatura minha, Júlio Vieira, da Jéssica Soares. A edição de texto é de Ike Iagelovic, imagens dos flagrantes de Marcelo Pimenta e Rafael Neres. A edição de vídeo também do Marcos Virtudes e do Marco Antônio Leite, e tivemos também a participação do núcleo digital da 98 News.